Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Preste atenção no que está aqui escrito aí. E que o apóstolo Paulo está dizendo, está instruindo aquela igreja. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Coloquei um título nessa mensagem que é Restituindo-nos à glória perdida. Observe que o apóstolo diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amados, a grande tragédia do homem foi ter perdido a glória de Deus. Essa foi a maior tragédia do homem, foi ter perdido a glória de Deus. O homem e a mulher foram criados por Deus à sua imagem e semelhança. Isto é, eles detinham o caráter de Deus. Glória e semelhança, ou melhor, imagem e semelhança, diz sobre o caráter de Deus. Deus, quando fez o homem e também a mulher, e colocou no homem e na mulher o seu caráter, tanto a sua imagem, como também a sua semelhança. Isso foi sempre o desejo de Deus. Deus sempre quis que nós, que estamos hoje aqui, tivéssemos e tenhamos a sua imagem e a sua semelhança. Foi a partir daquele malfadado dia, quando o homem e a mulher perderam a glória de Deus, que iniciou-se o drama da humanidade. A partir daquele momento começou os dramas que afetam toda a humanidade até os dias de hoje, e se prolongará certamente até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes daquela desgraçada hora, o homem obedecia a Deus, tinha seu prazer em estar com Ele, agradava-se em Deus, usufruía da companhia e da amizade de Deus. Tanto é que todas as tardes Deus vinha estar com o casal, passeando por aquele jardim. Eles tinham tudo o que precisavam para viver uma vida feliz. E uma das coisas que nós buscamos na vida é a felicidade. Quantos aqui não buscam a felicidade, dão glória a Deus? Todos buscamos a felicidade. Quando você casa pensando em fazer inicialmente a sua companheira feliz, e espera que a sua companheira ou o seu companheiro faça a mesma coisa. Você tem os sonhos de ter uma família, de ter filhos, de criar esses filhos, de ver esses filhos se desenvolvendo, progredindo, prosperando. Tudo isso faz parte do contexto da felicidade, que é algo inerente a cada um de nós. Mas o homem, meus amados irmãos, veio a perder tudo ao resolver fazer a sua vontade em detrimento à vontade
de Deus. Isso é que é a grande tragédia. É quando nós, teimosamente, deixamos de atender para a vontade de Deus e queremos fazer a nossa própria vontade. E por isso, o homem perdeu a glória de Deus. Por quê? Porque simplesmente desobedeceu ao Senhor. E eu digo aqui, desgraçada hora. Eu conheci um pastor muito engraçado que me disse que quando chegasse do céu, a primeira coisa que ele ia procurar depois de Jesus era Adão. E eu perguntei para quê? Para dar uma pisa nele. E o que é pior em tudo isso? Aquela desobediência é um pecado. E esse pecado contaminou e contagiou toda a humanidade. Inclusive nós que estamos aqui. Porque passou de geração para geração. O DNA de Adão e Eva foi transferido para os seus filhos, para os netos, para os bisnetos, e foi então indo muito longe até chegar a todos nós aqui. Porque todos nós estávamos em Adão e Eva. Onde é que estava a nossa semente? Em Adão. E todos nós sofremos as consequências daquele translocado gesto e atitude de Adão e Eva. Um bebê, você observa que já chega ao mundo com rebeldia. Não é verdade? O bebê é rebelde. Por que isso? Quem ensinou essa rebeldia? Veio lá dos nossos primeiros pais. A palavra de Deus, eu queria até que você colocasse aqui, em Romanos capítulo 5, verso número 12, ele diz uma coisa interessante. 5, verso 12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo, por quem? Por um homem. Por quem? Por quem? Por um homem. O pecado adentrou ao mundo pelo um homem. Quem foi esse homem? Adão. E pelo pecado entrou também o quê? A morte. Está vendo então que desgraça foi feita por causa do pecado? Que tragédia! Começa ali o grande drama da humanidade. Começou ali o drama que todos nós sofremos. Você deve certamente estar passando por algum tipo de drama. E isso vem exatamente da consequência onde estava a causa, estava naquele momento deslocado de Adão e Eva. Isso tem afetado a vida de milhões e milhões de seres humanos espalhados por toda a terra, não só na presente geração, mas das gerações anteriores e nas gerações certamente que virão até a volta do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, é disso que nesta noite eu quero discorrer, apresentar, ensinar, onde encontrarmos a solução para esse drama, por falta da glória de Deus
E como esta glória de Deus ela poderá ser restituída? Eu sei que a maioria daqui já tem essa glória restituída, mas tem muitos que ainda, mesmo tendo recebido esta glória, ainda tem dúvidas com relação ao recebimento desta glória. Eu ontem disse aqui no seminário de consolidação que aproximadamente um mês e pouco atrás um diácono de uma grande igreja do município de Calcaia me procurou ali em busca de querer trabalhar no colégio pleno. Eu recebi. E ele foi e disse: eu sou diácono da igreja tal, do pastor tal. Eu digo: muito bem, que coisa maravilhosa. Há quanto tempo o irmão é crente? Ele disse: sou crente há 23 anos e tenho 17 anos de diácono. E eu olhei para ele assim: você tem certeza da sua salvação? Ele olhou assim e disse: Jesus é que sabe disso. Aí eu repeti: você tem certeza da sua salvação? Ele disse: pastor Bosco, eu não. Não tem certeza de que a glória de Deus foi restaurada no momento em que ele, com a sua boca, confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e no seu coração creu para a justiça, que Jesus Cristo ele veio em carne, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Isso, meus amados irmãos, faz parte do contexto do drama, do grande drama da humanidade. Como nós vimos, por um só homem adentrou o pecado no mundo. Romanos 5, verso de número 12a. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado também entrou a morte. Todos foram colocados no corredor da morte. Que tipo de morte, pastor? Tanto a morte física como a morte espiritual. O homem, ele foi feito por Deus, criado por Deus, para viver a eternidade. No livro de Eclesiastes você vê, está escrito lá que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus não queria que nós voltássemos a ser pó como era. Ele disse: se tu tocares no fruto desta árvore, do bem e do mal, certamente tu morrerás. Porque tu és pó e pó voltarás a ser. Mas não era essa a vontade do Senhor. A vontade de Deus era que o homem ele vivesse eternamente, usufruindo das benesses da glória de Deus, sendo a imagem e semelhança de Deus. O homem, meus amados irmãos, plantou no coração uma árvore do mal, que só produz desgraças, iniquidades, transgressões, enfermidades, doenças, maldições. Você lembra quando o profeta Isaías, ele profetizou a respeito da pessoa de Jesus Cristo, no capítulo número 53? Coloca aí, capítulo 53 de Isaías.
Isaías 53. Então eu vou ler aqui depois. Chegou? Isaías 53. Isaías, ele diz assim: quem creu na nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor? Continua. 2. Ele cresceu diante dele como um broto, termo e como raiz de uma terra seca. A gente está falando a respeito de Jesus, está profetizando a respeito de Jesus 750 anos antes que Jesus Cristo viesse ao mundo. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Jesus na cruz do Calvário não tinha beleza nenhuma. Ali parecia um moço. Por quê? Porque ele pegou os teus pecados, levou sobre ele. Pegou os meus pecados, levou sobre ele. Pegou os pecados do Assis, levou sobre ele. Pegou os pecados da Silva Neto, levou sobre ele. Pegou os pecados de todos e trouxe para ele. Então ali estava uma pessoa com toneladas e toneladas de pecados. E quando se olhava para ele, não via que ele não tinha nenhuma beleza, nenhuma formosura. Eu quero abrir aqui um parênteses e dizer para você: quando nós estamos em pecado, quando você está em pecado, se olhe no espelho, que é a sua imagem, permaneça no pecado, e você vai observando que a sua fisionomia, ela não é a mesma do dia de ontem. Por quê? Porque vai acontecendo algo, que vai comendo a tua vida, a tua beleza. Então Jesus estava naquele momento lotado de tantos e tantos pecados, de toda a humanidade, de todos os tempos, a começar de Adão até o último homem que ficará aqui no arrebatamento da igreja. Por isso que ele diz assim: ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, mas havia na sua aparência para que nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Vai à frente. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado sofrimentos, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tinha nenhuma estima. Vai mais à frente. Certamente, agora presta atenção aqui. Certamente, essa palavra certamente é de forma bem rígida, ela é com firmeza. Certamente ele tomou sobre si as nossas o quê? Enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Vai mais à frente. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Eu falei exatamente aqui, meus amados irmãos. O homem plantou no coração uma árvore do mal que só produz desgraças, ou seja, iniquidade, transgressões, enfermidades, doenças, maldições. E os cavalos? Por que é que tem tanta infelicidade no mundo? Por causa que a pessoa guarda no seu coração todas essas porcarias que advêm de onde? Lá dos nossos primeiros pais. E são essas iniquidades, os pecados, as doenças, as enfermidades. Meus amados, volto a dizer: o homem foi feito por Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem não era para estar sofrendo, irmãos, de doenças, de reumatismo. Ai, meu Deus, hoje está com a dor. Ai, estou com dor de cabeça. Estou com problema renal. Anteontem eu me encontrei com uma pessoa que eu conhecia há muitos anos na cidade de Parnaíba. Encontrei-me com ele
era um comerciante, aliás, era um empresário muito bem sucedido na cidade de Parnaíba. Mas ele está gordo, eu acho que ele deve estar pesando 170 ou 180 quilos. E ele era bem magrinho. Era bem magrinho. Eu só tenho uma coisa, irmão Lidiane, fico feliz porque eu ganhei aquele homem para Cristo, lá em Parnaíba, há mais de 30 anos. Quando ele me encontrou, ele me viu e disse: Pastor Bolsa, como é que está? Estou bem, graças a Deus. Ele disse: estou vendo que você cada vez mais fica mais bonito. Eu digo: claro. Estou cuidando de você. E eu digo: como é que você está? Ele disse: pastor, eu não estou bem. Estou cheio de doença. Já tive problema no coração. Estou com problema nos rins. Fazendo de tudo para não fazer a hemodiálise. Estou com problema na próstata. Entendeu? Foi desejo de uma série de doenças. Eu até fiquei assim, pensando assim: meu Deus, esse homem está realmente muito mal. E eu estava no meio de várias pessoas numa padaria. Ele disse: me deixa orar por você. Ele disse: ore por mim. Eu disse: vou orar agora, porque eu não acredito naquela coisa. Eu vou orar por você. Se pede para orar para mim, eu não quero saber onde é que está. Ora logo, porque depois eu não vou orar. Eu não vou mentir, entendeu? Porque tem muito crente mentiroso. Eu estou orando por você. Mentira! Aí eu orei por ele lá. Já foi todo. E as pessoas pararam e ficaram olhando aqui. Olha. Foi um momento, quem sabe, que foi um momento que o Espírito Santo deu para dizer àquelas pessoas que estavam ali que o Senhor é Senhor. A vida. Eu não sei o que vai acontecer da vida daquele homem, mas eu quero dizer que, por qual a razão, irmã Paola, dessas problemas de enfermidade na vida desse homem? Destituído estava da glória de Deus. E ainda sofre essas consequências, porque enquanto nós não fomos revestidos do novo homem, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, enquanto nós não fomos revestidos desse novo homem, nós ainda sofremos as consequências da perda da glória de Deus. Por quê? Porque destituídos estão da glória de Deus. Todos fomos atingidos por essa desventura dos nossos primeiros pais. Todos. O vírus que neles entrou fez um estrago na vida deles e foi transmitido para toda a humanidade. Vocês lembram da história do Covid, né? Onde foi que começou aquilo ali? Na China. Onde? Na China. Eu quero saber aonde foi, o local onde começou. Na China, né? Começou numa pessoa que foi detectada inclusive pelo um dentista. O dentista abriu a boca e o dentista desapareceu até hoje. Ele devia ter ficado calado. Mas a partir daquele momento, o que aconteceu? Aquele vírus foi levado para milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, vírus é algo que ele se reproduz e ele é transmissível para as pessoas. E precisa de ser feito alguma coisa. A Bíblia assim expressa, meus amados irmãos. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Coloca aí.
Romanos 5,19, que eu quero pregar o que a palavra do Senhor está dizendo. Aqui apenas eu sou estudante. Aleluia. Porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Por quê? O vírus entrou lá em Adão. Adão transferiu este vírus para toda a humanidade. E aqui eu faço duas perguntas para você que está aqui nessa noite. Onde você foi ou está sendo atingido pelo ato inconsequente do pecado de nossos primeiros pais? Você sabe. Eu vou repetir a primeira pergunta. Onde você foi ou está sendo atingido pelo ato inconsequente, pecado de nossos primeiros pais? Eu vou te ajudar aqui a dizer, pode ser no teu corpo, consequências de doenças, as consequências são doenças. Pode ser na sua casa, relacionamento conjugal que está aos pandarecos. Pode ser um problema de relacionamento da sua família com os seus filhos. Pode ser a sua conta bancária que não fecha positiva há muitos meses e você está pendurado das mãos do agiota, do cartão de crédito. Pode ser os sonhos que você teve e esses sonhos estão abortados. Onde foi ou está sendo atingido você pelo ato inconsequente do pecado de nossos primeiros pais? Qual é o drama que você está passando? Traga isso agora na memória. Eu quero que parar aqui um instantinho e vou fazer você trazer isso à memória. Incline a sua cabeça e coloque isso diante de Deus nesse momento. Senhor, o meu drama é esse. O meu problema é esse, Senhor. O meu problema, Senhor Deus, é o adultério, é a fornicação, é a mentira, é o roubo. Fala isso agora para o Senhor. Peça ajuda do Espírito Santo nesse momento. Diga: Espírito de Deus, me ajuda a me libertar desse problema que eu estou sofrendo por causa do pecado. Em nome de Jesus, Senhor, atende nesse momento, Pai querido, o que foi colocado por cada um dos que estamos aqui nesta noite diante de Ti. Em segundo lugar, meus amados irmãos, eu quero dizer que o pecado é um vírus perigoso. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, o pecado é um vírus perigoso. Como um vírus, irmãos Jonas, ele é contagioso, ele contamina, ele destrói, ele mata. Todos temos esses vírus e precisamos ser urgentemente vacinados. Esse vírus é o causador de muitas mortes no mundo inteiro, em toda a história da humanidade. Por isso que o apóstolo Paulo, nessa mesma carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo de número 6, verso de número 23, ele diz o seguinte: porque o salário do pecado é A morte. É a vida ou a morte? É a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso, meus amados irmãos, não brinque com o pecado. O pecado é um vírus perigosíssimo.
Louvado seja Deus, porque a palavra no final diz assim, aí a quantidade, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Irmão Edson, quem não for vacinado está frito. Irmão Edson, quem não for vacinado está frito. Está na relação daqueles que estão no corredor da morte. E eu quero dizer nesse instante à igreja, como esse vírus é perigoso, é contagiante, ele mata. Não procrastine, não deixe, eu vou pensar amanhã, certo, daqui um dia, entendeu? Uma vez, irmã Ana Célia, eu estava pregando lá em Canindé para um cidadão, que ele já tinha, era um pouco mais, tinha um pouco mais de idade do que eu. Nessa época eu ainda era jovem. Eu estava com 20 e poucos anos. E ele deveria ter uns 27 anos no castelo. Meu colega, inclusive de turma, de estudo, e eu pregando o evangelho para ele, disse, esposo, eu vou, certo, eu penso em tudo isso que tu estás falando. Até me admirei que você saísse da Igreja Católica Apostólica Romana para ir, certo, ser crente. Mas eu quero dizer uma coisa para você, no fundo, eu admiro os crentes. Eu quero ser um crente. Mas agora, eu ainda estou com 20 e poucos anos. Eu tenho que usufruir da vida. Tenho muitas mulheres para conquistar. Tenho uns carros que não me faltam, porque, certo, eu sou abastado. Os meus pais deixaram herança para mim. Está vendo esse meu corpo aqui? Cheio de vida e de saúde. Então eu vou, quando eu tiver 65 anos, aí eu vou pensar nisso. Mas aí eu já usufruí da vida. Então eu posso dizer assim, olha, vida para mim foi realmente uma maravilha. Palavras dele. Meus amados, naquele instante, eu quero dizer aos amados irmãos que eu só me lembrei daquele moço que chegou a Jesus e disse para Jesus que, aliás, foi Jesus que contou, disse que uma pessoa fez lá uma plantação e viu que tinha muita, a safra era um estrondosa. E ele mesmo falou para si, dizendo, alma minha, deleita-te, temos para muitos anos. Está vendo aí tudo cheio? Então, goza da vida. Jesus tirou o barato dele e disse, louco, hoje mesmo pedirão a tua vida. E o que será feito? Pois sabe o que aconteceu com aquele irmão, com aquele jovem, meu colega, irmão Gilmar? Uma semana depois, ele sofreu um acidente num dos carros que ele tinha de herança do pai e veio entrar a óbito. Meus amados, não há mais tempo de procrastinação. E vou lhe dizer algo bem duro. Pelo amor de Deus, não fique com raiva de mim. E se ficar, não tem problema não. Se você não está imunizado contra esse perigoso vírus, você é um dos inscritos desta lista da morte. Portanto, apresse-se, vacine-se o mais rápido possível. Aí você deve estar perguntando assim, mas pastor, que vacina é essa? Eu quero dizer para você, esse casal maravilhoso aí, essa vacina se chama graça.
Todo remédio não vem com rótulo, não vem com uma caixinha, né? Hein? Os laboratórios colocam para ficar bem bonito, né? Tá bom. Pois essa vacina se chama graça. Essa vacina ela foi produzida no céu por meio do sangue de um inocente. Certa vez eu perguntei para o meu médico como é que se faz a vacina. Ele disse: tira-se o sangue daquele que está com problema, injeta esse sangue no animal sadio, e aí depois tira dali e faz o soro. Não sei se eu estou falando certo, mas foi o que eu entendi quando eu perguntei isso para o médico. Meus amados irmãos, essa vacina ela tem um nome extraordinário. Chama-se graça de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: pois pela graça é que sois salvos, por meio da fé. Coloca aí, Efésios capítulo de número 2. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque eu não coloquei a referência aqui, não anotei, mas eu sei, é Efésios capítulo de número 2. Se você colocar aqui para todos os irmãos, para tentarem ver. Efésios capítulo de número 2, versos de número 8 e 9. Pois pela graça vocês são o quê? Salvos. Eu vou perguntar, pela graça vocês são? Salvos. Salvos. Salvos de quê? Da morte eterna. Por meio da fé. Quem é que nos dá fé? Você compra fé? Não, Senhor. Você pede emprestado fé? Não, Senhor. Você aluga fé? Não, Senhor. A fé é um dom de Deus. Quando nós estamos ainda no útero das nossas mães, naquele momento o Senhor já presenteia aquele embrião, aquele futuro bebê com fé. Está lá aquela fé. Diminuto, está ali dentro. Até mesmo o materialista, ele tem fé, irmão Paulo. No livro escrito, eu me lembro bem, é um escritor aqui do Rio Grande do Norte, ele já morreu, ateu já era. O autor do livro, ele diz que o materialista, quando ele diz eu não creio em nada, ele tem que estar acreditando que não acredita em nada. Logo ele está exercitando fé. Ele tem que ter fé que não acredita em nada. Todos nós recebemos esse dom de Deus. Isso é uma maravilha, é um presente de Deus, meu amado, por meio da fé. Está aqui dentro. Quando nós ouvimos, chega aquele momento que nós ouvimos a palavra do Senhor, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando essa palavra desce aqui, o Espírito Santo de Deus olha para aquele pontinho, aquela centelhazinha e faz. Aleluia. Quanto mais você deixar o Espírito Santo soprar nas palavras que adentrarão dentro de você, maior será a sua fé. É por isso que você encontra homens extraordinários exercendo a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você olha ali da galeria dos heróis da fé, no capítulo de número 11 da carta aos Hebreus, você observa que aqueles homens foram homens extraordinários que exerceram uma fé transformadora, uma fé que realmente sacudiu a vida deles. E essa fé, ela foi tão aceita pelo Senhor, que o próprio Senhor fez tudo o que eles imaginavam.
Aqueles que não conquistaram, eles sabiam que estavam conquistando algo muito superior àquilo que está no reino material. Porque nós não somos aqui, meus amados irmãos. A nossa cidadania não é deste mundo. A nossa cidadania é do céu. E essa cidadania é para aqueles que têm a sua glória restaurada pelo Senhor. Foi destituída, vai estar agora restaurada. Vamos já ver como é que isso acontece. Meus amados, Deus é um Deus extraordinário, maravilhoso. É por isso que eu sou apaixonado por Deus. Todos os dias ele diz: Senhor, não existe professor melhor do que o Senhor. Essa vacina, meus irmãos, foi produzida do corpo mortal, sem vírus, do pecado, o corpo de Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo número 13, verso número 8. Foi produzida em Jesus Cristo. E é o próprio Jesus Cristo. Ela é eficaz contra a morte espiritual da humanidade. Morte essa que foi produzida por Satanás, o grande genocida da história. Se existe alguém que é genocida, é Satanás. E tem muitos aí que não se preocupam com isso e ficam chamando umas pessoas que muitas vezes até uma pessoa que não tem muita importância, de genocida. Mas o grande genocida é Satanás, que está inclusive matando, destruindo a humanidade com os seus métodos os mais incríveis e mais destrutivos, perversos que existem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou parar não, porque Deus me deu essa voz. Amém, Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Panela de fogo. Obrigado. Glória. Todos os anos eu costumo ir sempre com a minha esposa, essa mulher maravilhosa, ali na doutora Lúvia, lá na Aldeota, tomar vacina. Não é vacina dos velhos não, viu? É a vacina contra a gripe. Mas todos os anos que chega lá, até a gente vê que o preço lá para cima. Esse ano, cada vacina é R$320. Vezes 2 dá R$640. Olha que a pessoa vai aí, dá complicado. Ainda tem que pagar, né? Não é um negócio esquisito, né? Mas é o preço para se pagar. Você sabe, meu irmão Ribamar, quanto é que você paga por essa vacina, que é Jesus? 0,800. É gratuita. E o melhor, está disponível para todos os que nele creem. Creio. A vacina está disponível. Foi vacinado, está livre da morte. Está imunizado. Isto é, que são vacinados na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Eu já sou vacinado na vida, na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Eu vou colocar 2 versículos aqui que falam sobre a gratuidade
dessa vacina. Primeiro, Apocalipse 22, verso 17. Apocalipse, verso 22 e 17, o último livro da Bíblia. E o último capítulo do livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Quando o Espírito e a noiva estão dizendo: vem, Jesus. Todo aquele que ouvir, diga: vem, Jesus. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba, pagando a água da vida. Não. Beba De graça. de graça. É de graça. Você não vai pagar nada. É de graça. O profeta Isaías, no capítulo de número 55, versos de número 1 e 2, ele também fala algo semelhante, que é de graça, irmão Edson. Jesus tinha tudo para dizer: a senhora vai encher os bolsos do céu, não é? A vacina vai custar aí uma fortuna. Você estava sabendo que vai morrer, você corre dentro para não morrer. Quem é que quer morrer? Ninguém. Por que gastar dinheiro? Versículo de número 1. Versículo de número 1. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas, vocês que não possuem dinheiro. Dinheiro algum. Venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Como é que eu posso comprar se eu não tenho dinheiro? Irmão de dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas o papai tem. Eu tenho a certeza de que o papai é responsável por tudo isso aí. Jesus disse assim: coloca na minha conta. Vai mais à frente aí, versículo número 2. Aí diz assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo daquilo que não satisfaz. Escutem e comam o que é bom, e a alma de vocês se delicia com a mais fina refeição. É de graça. Ele está disponibilizando para você de forma gratuita. Amados, sem dúvida, você chegou aqui cheio de muitos dramas. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Vou repetir. Você chegou aqui nesta noite e foi trazido por Deus, cheio de muitos dramas que parecem insolúveis. Veio aqui em busca de soluções para eles. Já deve ter tentado de diversas formas e não conseguiu. Você vai à igreja hoje para ver se encontra a solução. E aqui eu quero até dizer uma coisa que eu ouvi de um pregador adventista. Esse pregador era um pregador peruano. Ele disse que em Santa Cruz de la Sierra, há uns anos, ele estava pregando para um ginásio de esporte, onde tinha cerca de 15 mil pessoas nesse ginásio. E na hora do apelo, ele estava pregando sobre a mensagem: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Na hora do apelo, ele foi e disse: o Senhor está chamando. Aí de repente, lá no último, tinha um corredor, dentro daquele ginásio, cadeira de um lado e do outro, tinha um espaço bem amplo para receber aqueles que iam tomando decisões, restituindo a glória de Deus. Quando ele olha lá atrás, lá vem aquele dedo de fazer assim. E as pessoas lá pegavam, ele tinha para a cadeira e punha para o outro. Aí ele chegou ali
E o pastor estava ali ministrando e disse: você quer Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Eu não sei, mas eu estou aqui, certo? Então, o que for será. Aquele homem estava maltrapilho, a roupa rasgada, fedendo muito. E aí o pastor orou por ele. Como a reunião lá eram 4 noites, aí, quando na segunda noite que ele faz o apelo, quem é que vem? Para lá e para cá dele. Aí o pastor disse: você quer receber Jesus Cristo? Ele disse: pastor, eu estou tentando, mas está difícil. Está difícil. Mas vamos ver. Aí na terceira e na quarta, na terceira noite, eram 5 dias. Na terceira e quarta noite, ele pregou e não viu, o bêbado não estava lá. Mas na quinta noite que ele estava pregando, ele olhou, o bêbado não estava lá. Quando ele faz o apelo, aí vem aquele homem, certo? Um homem muito bem vestido, com a camisa branca. Aí ele foi e disse: o pastor disse: eu estou lhe conhecendo, acho que você há 2 dias veio aqui, certo? Mas estava embriagado. Ele disse: sim, eu sou aquela pessoa. Pastor, eu não aceitei naquele dia, porque eu retornei para minha casa. Para minha casa não, a minha casa é na rua. Para vir para cá, eu pedi emprestado uma roupa de uma pessoa, e a pessoa teve compaixão de mim, porque sou morador de rua, e me deu essa roupa, e eu vim para cá. Mas eu queria dizer para o senhor que eu nessa noite estou recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não tomei aquela decisão como devia ter tomado, como estou tomando hoje, porque eu estava bêbado. Mas a terceira noite, a quarta noite, a quinta noite, eu não coloquei um só gole de bebida na minha boca. Eu estou aqui só. E eu estou tomando uma decisão certa. Aí o pastor foi, orou por ele, foi para o camarim. Quando chegou lá no camarim, que já ia saindo, estava aquele homem no corredor, certo? Que mesmo morrendo de chorar. E ele foi e disse: por que você está chorando? Disse: pastor, eu sou um engenheiro. Era muito bem empregado em uma empresa de Minas aqui do Peru. Sonho maravilhoso que eu tinha. Casei com uma mulher que eu realmente amava. Essa mulher tinha 22 anos. Na época eu também tinha 22 anos. E nós botamos um sonho para a nossa vida. Nós tínhamos um sonho de constituir uma família. E fomos para a lua de mel. E na lua de mel, certo? Eu tomei bebida, e quando vinha retornando, o carro, nós sofremos um acidente e a minha mulher morreu. Hoje eu estou com 30 anos. Fazem 8 anos que eu perdi todo o interesse pela vida, porque eu me sinto culpado de ter matado a minha mulher, aquela pessoa que eu amava, e passei a beber naquele tempo. Perdi o emprego,
Perdi a família, que a família que vai saber de mim. Eu não tenho casa para morar, eu moro debaixo da ponte ou debaixo dos viadutos. Eu me alimento porque as pessoas levam a alimentação à noite para distribuir. Mas hoje eu estou aqui, pastor, sentindo que Deus fez algo na minha vida. Passados alguns anos, meus amados irmãos, aquele homem foi restituído de tudo. Casou-se, restaurou um emprego e estava, isso já faz algum tempo, estava fazendo o seminário para ser um pastor. Amados, Jesus, Ele faz tudo isso da vida de qualquer um. Por isso que eu digo que você veio hoje a este lugar, veio no tempo certo, para o lugar certo. A palavra de Deus é a grande bula e receita para todos os males. Todo remédio ele tem a sua bula, as suas contraindicações. Mas esta palavra não tem contraindicação, a não ser para aqueles que querem a perdição, o pecado, querem viver no pecado. A grande vacina se chama graça de Jesus Cristo. Jesus é a única saída, meu amado irmão, meu prezado amigo, para a sua causa, para o seu problema, para a sua necessidade, para o seu drama. Ele é a vacina de Deus para imunizar a sua vida e lhe trazer paz e vida eterna. A palavra do Senhor nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós estamos justificados, porque fomos vacinados pelo Eterno. E o Eterno nesta noite quer vacinar aquele que ainda não está imune. Que dessa vacina venha então a glória de Deus, que será restaurada segundo a sua vida. Eu não sei se temos aqui alguém que ainda não é crente. Temos? Se não temos, se temos, eu faço um convite a você, para que desta noite você venha até aqui, ou faça o sinal, levantando o braço, dizendo: pastor, eu quero desta noite essa vacina. Glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus aqui. Traga esse jovem aqui. Traga esse jovem aqui. Vai lá. Vem.